Salve galerinha, tô de volta e conforme prometido, eu vou responder aqui alguns comentários do vídeo de reação ao trailer do Esquadrão Suicida, né? Trailer esse que não me deu hype nenhuma. Na verdade eu achei até bem fraco, né? Bom, enfim, tem todo um vídeo falando um pouco sobre essa minha primeira impressão. E volto a dizer, é uma primeira impressão. Estou aberto a que esse filme me surpreenda. É claro que a gente também precisa compreender, sempre que acontece esse tipo de divergência de opinião, eu percebo que isso mexe muito com as pessoas de um modo geral. Mas uma coisa precisa ser muito clara. Quando falamos de algum assunto, principalmente cinema, é necessário levar em consideração que nós temos alguma referência para dar embasamento para aquilo que está sendo dito. Claro, supondo que a pessoa tenha o mínimo conhecimento do que ela está assistindo. Como uma pessoa que conhece bastante filme, eu não assisto apenas os filmes de heróis, eu gosto do cinema de um modo geral, e não só o cinema hollywoodiano. Eu assisto todo tipo de filme, sou um grande fã do cinema nacional. Cinema nacional é bom pra caralho. Tem uns vídeos aqui no canal falando sobre alguns filmes. É bacana, dá uma olhada. Documentário é uma parada muito bacana. Então eu sou uma pessoa que tem um embasamento para falar dessas impressões. É claro, não há ali nenhuma técnica de crítica ou de resenha sendo empregada. É um olhar de uma pessoa que assiste muito filme, que conhece bastante filme, que se aprofunda nesse gostar imenso de cinema, seja ele qual for. Cinema é uma arte maravilhosa e é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Então eu procuro estar o mais antenado possível com o cinema de um modo geral. Não dá para saber de tudo, porque é muita coisa, mas, enfim, a gente procura ter um embasamento para falar sobre os filmes que vamos trazer aqui para o canal, né? Eu acho que esse é o mínimo que eu posso oferecer para vocês como uma questão de respeito e consideração. Jamais viria aqui falar de coisas que eu não tenho o menor embasamento para falar, seja esse embasamento qual for, tá bom? Dito isso, eu acho importante ressaltar a questão da referência. É perfeitamente natural que profissionais da área, jornalistas, formadores de opinião, críticos e tudo mais, tenham algum tipo de... claro, essas pessoas têm um conhecimento técnico mais aprofundado, né, para poder falar com propriedade sobre essas obras em geral, mas existe ali também uma referência do que está sendo dito. Não obstante, é muito comum, tanto em vídeos, em qualquer plataforma, qualquer tipo de reportagem, fazer algum tipo de referência a algum trabalho anterior daqueles envolvidos naquilo que está sendo dito, sejam essas pessoas conhecidas ou não, né? É até importante para o trabalho. Como é que você vai, de repente, falar de um filme, de um lançamento, de um artista famoso, e você não sabe nem que outro filme que esse sujeito já fez, ou se é o primeiro filme da carreira dele. Enfim, a referência ela é muito importante. Então, dito isso, as referências que eu tenho do James Gunn, do que a Warner vem fazendo, e do tipo de humor que é empregado ali, que está em voga para fazer assim, dizer que aquilo é palatável para o grande público, não são referências positivas, não são referências legais. Eu não estou dizendo que eu não gosto desse tipo de filme, ou que isso é ruim, ou condenando, não é isso. A gente precisa lançar mão de um senso crítico mínimo para poder ter um olhar minimamente razoável com relação àquilo que a gente vai assistir. Senão a gente fica um monte de robô, um monte de alienado, falando um monte de merda, um monte de groselha na internet, como tem muito por aí, né? Abre a boca e sai falando, não sabe nem o que está dizendo. Então, aqui você não vai achar isso não. Aqui a gente procura ter, eu prezo pela questão do senso crítico, né? Enfim,
vamos lá. As referências que eu tenho do que está sendo feito com esse filme, tirando ali as referências dos personagens, uma coisa que eu acho muito legal no Esquadrão Suicida, essa versão que vai ser lançada agora esse ano, foi a escolha dos personagens. São personagens absolutamente obscuros. Alguns ali eu não conheço, eu não vou mentir pra vocês, né? Tem uma galera ali que quando eu vi, eu falei, esse filho da puta tá fazendo aí? Não conheço e tal. O que é perfeitamente natural, tem um universo de personagens disponíveis para participar desse tipo de projeto, né? Isso é uma coisa muito bacana. Por outro lado, em que contexto eles serão inseridos, que aspectos da personalidade desses personagens será trabalhado no filme. O que o trailer me mostrou é que a coisa se envereda por um caminho muito caricato e muito abobalhado, né? Aí eu digo para vocês o seguinte, existe uma diferença grande entre ser cretino e ser idiota, tá? Vamos fazer um exemplo? Vamos dar um exemplo legal aqui? A maioria dos filmes do Tarantino, que é um mestre de cinema, é composta por personagens absolutamente cretinos, canalha, sem vergonha, bicho filha da puta mesmo, mas que são desenvolvidos de uma forma tão bem elaborada, tão inteligente, né? O Tarantino, além de ser um cineasta ímpar, ele também é um puta de um escritor. Então ele constrói os personagens, ele constrói situações para a cretinice desses personagens que são quase românticas. A gente fica impressionado. Eu fico impressionado com as cretinices características dos personagens do Tarantino verso ali na parada, né? Por outro lado, a gente tem o idiota. Existem personagens que são idiotas ou que são idiotizados. E o que eu vi no trailer, a impressão que me deu, é que estão idiotizando personagens que, na verdade, deveriam ser cretinos, né? A não ser que o personagem seja estúpido. Aí a gente já vai para o campo do Homer Simpson. É natural que o personagem tenha essa característica de ser burro, de ser estúpido, como me passou a impressão de ser o caso do personagem do John Cena. Se for esse caminho, aí é uma parada maneira. Porque aí os caras estão trabalhando uma característica do personagem. Porque a resposta que ele dá pro personagem do Idris Elba, quando eles estão discutindo ali a piadinha de rola, é uma resposta cretina, típica de um cara estúpido. What's the plan? How the hell am I supposed to know? You're the leader. You're supposed to be decisive. And I've decided that you should eat a big bag of dicks. If this whole beach was completely covered in dicks, and somebody said I'd eat every dick until the beach was clean for liberty, I would say no problemo. Why would someone put penises all over the beach? Who knows why madmen do what they do? Entende a diferença? Mas a colocação, né, a ênfase naquele momento é uma coisa idiota. Extremamente idiota. Então a gente precisa saber separar as coisas até para poder falar dessas coisas de uma forma que fique compreensível e que suscite algum tipo de reflexão. Vamos lá. Eu selecionei aqui alguns comentários. Primeiramente, eu vou agradecer a adesão, a participação de todos vocês. Vocês são foda pra caralho, né? Enche meu coração de alegria. Não só porque estão elogiando ali esse trabalho que é feito de uma forma muito simples, mas muito emotiva, né? Com uma entrega grande. Eu fico contente que haja respeito nos comentários. É muito difícil nos comentários dos meus vídeos eu me deparar com algum tipo de abuso ou falta de respeito. E eu fico muito contente, porque eu sei que isso acontece, eu vejo acontecer com outras pessoas, e eu acho isso uma coisa extremamente desagradável. Não há necessidade disso. Se você discorda, seja cortês. Não precisa ser babaca, não precisa ser idiota. Você pode dar o seu recado de forma educada. Você tem todo o direito de ficar puto, você é um ser humano, mas você não precisa faltar com respeito a ninguém. Então eu fico contente que nós não tenhamos nenhum episódio desagradável nos comentários, né? Tem um ou outro que às vezes fala uma groselha, mas isso é normal, acho que isso faz parte do pacote. Então vamos lá. Eu gostaria então de começar com um elogio que eu recebi aqui do Jamerson Nunes. Jamerson,
Fala, meu camarada, beleza? Ele fala assim, a sua narrativa é simplesmente show. Pô, show é você, meu camarada, tamo juntão, valeu, obrigado. Agora, eu vou ler um comentário aqui que eu achei interessantíssimo, não só pela explicação, pelo esclarecimento que esse comentário está trazendo, mas pelo teor que tem, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas primeiro eu vou dar uma lida aqui. O comentário é do C. Henrique, né? Deve ser Carlos Henrique, bom, enfim, comentário do C. Henrique. Ele diz assim, gente, a piada dos pintos é uma referência a um acontecimento na Califórnia, onde milhares de peixes pênis, nunca ouvi falar dessa porra, mas aí a ignorância é minha, nada com isso, tá? Mas nunca ouvi falar. E assim, é foda, porque eu ri pra cacete quando eu li isso, porque eu saí da quinta série, mas a quinta série não saiu de mim. Então peixe pica é foda, né? Porra, enfim, vamos lá. Na Califórnia, onde milhares de peixes pênis apareceram na praia da cidade. E, gente, esse filme é um filme de comédia com ação. Os caras não podem fazer uma coisa diferente que a galera cai em cima. Vamos ver o resultado. Uma coisa diferente não cai mal. Marvel é Marvel, DC é DC. Esse filme é um R-rated, que significa que é para adultos. Mas eu gostaria de pontuar uma situação que é muito importante. A gente, como eu falei no início do vídeo, a gente precisa saber separar as coisas. Muito parecido com o que ele está propondo aqui. Primeiro lugar, que essa história do peixe pênis, que apareceu na Califórnia, na praia e tal, eu nunca ouvi falar disso. Uma pessoa também comentou isso aqui, que nunca ouviu falar disso. Não quer dizer que não tenha acontecido, não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que é uma coisa muito obscura para ser trabalhada como uma referência popular, né? Uma coisa assim muito popular que as pessoas possam identificar. E se as pessoas forem identificar, que as pessoas identifiquem uma coisa que tenha um sentido um pouco mais amplo ou um pouco mais engraçado. Né? Qual é a graça? Aconteceu alguma coisa ali, os peixes foram parar na praia e, é claro, né, por usar o termo peixe-pênis, alguém deve ter achado engraçado e tal, mas ainda assim, qual é a relevância disso? Por que pegar isso e utilizar no filme para forçar? Porque é uma coisa forçada. Forçar uma piada, sabe, fora de hora. E certamente é um momento tenso, porque ali a cena sugere que eles estão se embrenhando por algum tipo de matagal, alguma coisa assim, devem estar indo surpreender algum adversário, alguma coisa do gênero, né, que carece um pouco mais de tensão, ainda que seja uma comédia de ação, como o colega pontuou aqui. A gente precisa saber separar as coisas. Comédia de ação, tá? Mas, né, que tipo de comédia é? Uma comédia pastelão, que é bobajada o tempo inteiro? Né? É uma paródia? Que tipo de comédia é? Entendeu? Esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Máquina Mortífera. Máquina Mortífera essencialmente é um filme de ação. Mas os 4 filmes da franquia são engraçadíssimos. Por quê? Porque isso é natural. Isso é espontâneo. Os personagens se veem em situações absurdas, muitas delas estapafúrdias, e aquilo gera uma situação engraçada. Mas isso não atrapalha a ação do filme. É sobre isso que eu estou falando, sabe? Essa cena, para mim, ela atrapalha a ação do filme. Ah, é um filme de ação comédia. Tá, maneiro, legal, ok. Mas essa comédia ficou idiota. Ela atrapalha a ação do filme, o desenvolvimento do negócio. Então, é sobre esse tipo de referência que eu estou falando. C. Henrique, obrigado, meu amigo. Tamo juntão. Valeu. Vamos para outro.